Química, você testa com o beijo. Tem muita gente que acha que é com o sexo. Não é com o sexo, é com o beijo. Porque no beijo você sente o feromônio. E se você beijar uma pessoa e o beijo for bom, o sexo vai ser bom. Tem muita gente que acha que o sexo só vai ser bom depois que você testar o sexo. Mas você já consegue saber se o sexo é bom no beijo. Isso significa que se você postergar o sexo, e isso é particularmente verdade para os homens. Quanto mais se posterga a conquista sexual para o homem, maior a probabilidade dele se apaixonar. Por causa do acúmulo de neurotransmissores, que são 3. Dopamina, que é um neurotransmissor de motivação. Vasopressina, que é um neurotransmissor de caça, de constrição articular. E ocitocina, que é um neurotransmissor de vinculação emocional. Quando esses 3 neurotransmissores chegam em níveis muito altos, aí a intimidade sexual pode acontecer para o homem, porque ele já está num nível onde o cérebro dele apaixonou. Se acontecer antes de bater o limite do apaixonar, o homem tem o sexo, ele tem a satisfação sexual e ele desengaja. Tem um negócio chamado efeito refratário nos homens, que quando ele pratica o sexo com uma mulher antes dele estar num estado de apaixonamento, ele sente uma aversão após a ejaculação. E se ele tiver envolvido levemente, mas não tiver apaixonado ainda, e ele tá tipo com um casinho com a menina, mas ele ainda não fala assim, tipo, putz, é ela. Chega um momento onde ele enjoa, ele simplesmente quer trocar para ter diversidade. Tem um nome isso na neurociência, também chama efeito Coolidge. Todos os mamíferos machos têm isso. Inclusive o mamífero humano. Por quê? Porque no momento onde o macho ejacula, a vasopressina zera. E a testosterona é antagônica da ocitocina. A cadeia hormonal é antagônica. Então, quanto mais masculino o homem é, mais tempo demora para a ocitocina fazer vínculo emocional. Então, dos 3, a única coisa que ele tem é a dopamina. Ele direciona isso para caça sexual. Se ela não fizer o cara se apaixonar dentro do processo de conquista de uma maneira coerente e racional, o cara não fica no relacionamento. E isso é universal nos mamíferos machos, no reino animal. Só que o ser humano tem a capacidade do racional que os animais não têm. Exato. E é isso que eu tento ensinar para as minhas alunas. Você tem que usar o racional. Se você não usar o racional, você cai no reino animal. Se você caiu no reino animal, aí você não adianta você ficar praguejando que você foi usado por um macho. Porque ele simplesmente foi macho. Ele foi o que todos os machos são e você se deixou ser usada. Se você não deixar ser usada, você vai eventualmente encontrar um homem adulto racional que vai ver valor em você e vai querer se comprometer em um relacionamento. E isso, cara, quando as minhas alunas praticam, elas eventualmente entram num relacionamento sério. Já chegou de aluna minha com 74 anos. Se juntar com um homem de 80, apaixonados no nível máximo. Onde ela ficou 40 anos da vida dela desacreditada dos homens, odiando os homens. Em um ano de estudo, dos 73 aos 74, ela virou as chavinhas todas que ela tinha acionado na mente dela e ela se deixou se apaixonar por um homem e ela fez tudo certinho. E o cara se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele e estão juntos. Então isso não tem a ver com idade. Isso é do momento da puberdade até o último dia de vida. Esse alinhamento dos 4 pilares é algo que é ancestral. É que antigamente quem fazia isso era o pai da noiva, era a mãe da noiva, era o tio da noiva, era o irmão da noiva. Eram várias pessoas que cumpriam esse papel social e traziam, de certa maneira, o candidato que estava mais pronto e preparado e que tinha motivação para vencer todos esses obstáculos para ficar com aquela mulher. Isso é bíblico até. Onde você tem homens ficando décadas fazendo trabalho escravo para poder casar com a mulher que ele desejava na Bíblia. Então, isso é metafórico. Significa que o homem ele valoriza aquilo que ele investe alto nível de vitalidade para conquistar. No momento que o nível de vitalidade para ele conquistar uma mulher é baixo, o valor que ele atribui a essa conquista é baixo. No momento que o nível de vitalidade que ele tem que investir é alto nessa mulher e ela é coerente, não é um capricho, não é um drama de princesinha mimada. É uma mulher coerente, fazendo perguntas coerentes de maneira racional. Ele fala assim, cara, o que ela tá me perguntando faz sentido. Deixa eu responder aqui com postura. Ele vai se apaixonando.
E as minhas alunas falam, cara, eu não tô acreditando. No 5º encontro o cara tá querendo me pedir um namoro. E eu falei pra ele que não vai ter sexo durante vários meses e ele aceitou. E ele tá falando em casamento já, porque ele me vê como uma mulher especial, porque ele me vê como uma mulher diferenciada. Por que isso aconteceu? Porque ela tá ativando dentro dela a feminilidade. O homem, ele só casa com a mulher que ele vê que é sagrada. Ele não casa com a mulher que ele acha que é a vulgar. Ele fala assim, nossa, essa mulher é a mais vulgar da cidade, vou casar com ela. Ele casa com a mulher que pra ele é sagrada. Que é especial. E isso é extremamente íntimo e subjetivo. A capacidade que uma mulher tem de ser magnética, de ser feminina, para despertar esse sentimento do sagrado no homem. Porque o sagrado pro homem é algo de difícil conquista. Muito difícil. A espiritualidade pro homem é muito mais difícil do que pra mulher. Isso significa que quando essa mulher exala esse odor de espiritualidade, de coerência, de conexão com o sagrado, ela é vista como sagrada pelo masculino. E é exatamente isso que fascina o masculino no feminino. Só que essa mulher tem que ser feminina. Se ela for pro masculino, ela perde todo o encanto, porque daí ele vai tratar ela como um parceiro de batalha. Que é o que a maioria das mulheres fazem hoje em dia. Elas acham que elas vão ser virilizada, ser competitiva, ser comandante, ser crítica, e vai ter um cara disposto a morrer por ela e assumir ela como marido. Não vai. Porque se você se comporta igual o Tonhão, não vai ter um cara do seu lado que vai ser o Ricardão que vai te bancar. Você vai conseguir o Banana. Porque o Banana é um princeso que quer ser cuidado. E aí você é o Tonhão, você cuida do Banana. Agora, se você quer ser a princesa, a donzela e quer ser cuidada, você tem que aprender o que é ser donzela. Senão você não vai ter um marido, porque os homens, lá no fundo, eles querem casar com uma donzela, cara. Nós estamos falando de casamento aqui, tá? O cara vai assumir uma mulher, que vai ser a tua esposa. Tipo, vai ser a sua melhor parte. Você vai construir uma família com ela. Você vai ver todo dia com essa mulher. Você vai cooperar pra construir uma vida junto com ela. Essa mulher tem que ser especial, não tem? Claro. De preferência sagrada? Sim. Se não for, o cara ele nem cogita a possibilidade de se juntar com essa mulher. Se ele tem alguma dúvida de que ela pode ser a mulher sagrada na vida dele, ele fala assim, não quero. Eu não vou me dispor, porque o ônus do matrimônio é do homem. O sacrifício principal é do homem, que é provimento e proteção, e se precisar, dar a vida pelo matrimônio, pela família. Isso está implícito até na lei. No momento que inicia uma guerra, quem é convocado para a guerra? Homens. Os homens. Para quê? Para proteger as esposas e os filhos. Isso, numa escala macro, na lei, é a mesma coisa numa escala micro do relacionamento da unidade familiar. O marido é o protetor. Não significa que as mulheres não conseguem fazer esse papel, elas conseguem, mas elas ficam extremamente desgastadas. O que eu mais ouço hoje em dia são as mulheres chegando pra mim e falando assim, Lucas, eu não aguento mais ser provedora e protetora.